Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui reunidos para mais esse momento, em que escolhemos usar o nosso momento, o nosso tempo, para estudar a nossa doutrina e, principalmente, estudar a nós mesmos e buscar colocar em prática cada ensinamento que aqui estamos tendo oportunidade de aprender. Que todos os espíritos amigos possam abençoar a cada um de nós que aqui estamos e aos nossos companheiros que por algum motivo não puderam estar conosco. Abençoa-os, fortaleça-os hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar, continuar ali a parte dos espíritos. Então, a gente já está no segundo livro do Mundo Espírita, ou do Mundo dos Espíritos, no capítulo 1. E hoje o nosso tema é forma e ubiquidade dos espíritos. Então, Kardec continua as suas perguntas sobre a questão do mundo dos espíritos, e aí ele questiona, na questão 88, se os espíritos têm uma forma determinada, ou limitada, constante, se muda, se não muda, se tem uma forma que a gente pode precisar. E aí os espíritos esclarecem que para nós, terrenos, encarnados, nós não imaginamos uma forma, a gente não tem uma forma para os espíritos, mas para eles, enquanto espíritos, sim, eles têm uma forma, E aí ele explica que para a gente entender melhor, a gente pode considerar o espírito como uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Novamente, eu trago as minhas referências de evangelização infantil, de quando eu era criança. Quando a gente ia falar sobre corpo, espírito e perispírito, a gente sempre fazia um desenho, era ilustrado para nós, o desenho de uma estrela, como sendo o simbolismo do espírito. Então, é mais ou menos assim que a gente busca entender, como essa luz, essa centelha que ilumina todos nós. E aí ele, não muito conformado com essa resposta, ele questiona, tá, tudo bem, então você me diz que o espírito tem forma de chama, de centelha, mas ela tem cor? Então, a pergunta da 88A é se o espírito tem cor. E aí, os espíritos esclarecem que tem uma coloração, que pode ser tanto escuro e opaco, até uma cor muito brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Numa dos podcasts que nós fizemos, eu coloquei uma música que falava justamente isso, falava do espírito como a cor rubi, justamente como referência a essa questão 88A. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais brilhante é a cor do seu espírito. Então, quanto mais apegado às questões materiais, mais escuro e opaco a cor do nosso espírito se apresenta. E aí o Kardec faz um comentário, que alguns, de ordinários gênios, eles têm chamam uma estrela na fronte. É uma alegoria, que lembra a essência dos espíritos, e ela está no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, a gente sempre vê as pessoas, a alegoria popular, o conhecimento popular, nessa intuição de que os seres mais puros têm ali na fronte, no rosto, na face, na cabeça ali, na sede da inteligência, algo mais brilhante, mais iluminado. E aí o Kardec segue questionando então, já que ele já ficou satisfeito com as respostas da questão da forma e da cor, ele questiona então a questão do tempo. E aí ele pergunta, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E aí, com certeza, a resposta é que sim. E eles fazem, eles percorrem o espaço com a rapidez do pensamento. E o Kardec, então, fica com uma certa dúvida. Então, o pensamento não é a própria alma, não é o próprio espírito que se transporta? E aí os espíritos vêm, então, nos elucidar que quando o nosso pensamento está em algum lugar, é ali que a gente está, A alma de quem está ali. Mas lembrando que o pensamento é um atributo do espírito,
né? Então, nosso espírito, ele tem o pensamento como forma de se manifestar também. Então, a gente tem que, normalmente, quando a gente está longe das pessoas que a gente gosta, nós temos esse hábito, né? De pensar, eu estou aí com você em sentimento, né? E tudo mais. Justamente por isso, porque onde o meu pensamento está, é ali que, de fato, a gente se encontra. Os espíritos também, então, né? Kardec continua. Ele se transporta de um lugar para outro, né? Então ele tem consciência da distância que ele percorre e de todos os espaços que ele atravessa, ou ele sempre é subitamente transportado, né, de um lugar para onde ele quer ir. Então ele questiona aqui se ele tem essa consciência dos lugares onde ele passa, por onde ele percorre, ou ele pensa aqui e está lá. E os espíritos dizem que acontece das duas formas, que ele pode perfeitamente, se ele o quiser, perceber essa distância que ele percorre, mas ele também pode fazer com que essa distância se desapareça completamente. E isso depende da vontade do espírito e também da sua natureza mais ou menos depurada. Então, quanto mais evoluído é o espírito, melhor ele pode tomar as decisões, tanto de sentir a distância, quanto, né, se transportar subitamente de um lugar para outro, bastando ele aplicar a sua vontade. E na pergunta 91, já que o espírito pode ou não, né, ele pode ter essa consciência de onde ele passa, o Kardec pergunta se a matéria opõe obstáculo ao espírito. Então, tem alguma matéria que é um obstáculo real para o espírito? E aí os espíritos nos esclarecem que não há obstáculo, que eles passam através de tudo. O ar não é obstáculo, a terra também não, as águas também não, nem mesmo o fogo, né? Então, tudo isso é acessível, dependendo sempre da vontade. E a última pergunta, é a 92, Kardec pergunta, então, sobre a questão da ubiquidade. Se os espíritos têm o dom da ubiquidade. E aí, ele, então, na própria pergunta, já nos explica esse termo. O que é ubiquidade, né? Então, ele pergunta assim, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Então, o mesmo espírito, ele tem essa condição de se dividir, e aí os espíritos esclarecem que não pode haver a divisão de um mesmo espírito, porque cada espírito é um centro que irradia em diversos lados. E aí ele explica, ele faz essa comparação com o Sol. O Sol é um único ser que irradia em todas as direções, né? E ele não se divide para isso. Ele é o único e, né, a sua energia, a sua luminosidade é que se irradia para todos os lados, mas ele não se divide. E que o espírito também acontece da mesma forma. É um único ser, mas, né, a sua energia, o seu pensamento, o seu amor, a sua vontade, ela irradia, né, de acordo com a vontade para todos os lados, mas não se divide. E aí a 92A, já que os espíritos irradiam, né, a sua energia, Kardec pergunta então se todos irradiam com igual força. Então, todos nós irradiamos a mesma energia, a mesma luz? E os espíritos nos esclarecem que muito longe disso, porque essa força depende do grau de pureza de cada um de nós. Da mesma forma como a cor do espírito vai depender da nossa evolução, da nossa purificação, do nosso desapego à matéria, a nossa irradiação, a energia que a gente irradia, a força da nossa energia sendo irradiada, também vai depender disso. E aí o Kardec encerra, então, com o comentário dele, lembrando a nós que cada espírito é único, é uma unidade indivisível, mas que cada um de nós pode lançar os seus pensamentos para vários lados, sem que ele se fracione, sem se dividir para isso. E nesse sentido é que que a gente precisa entender que a ubiquidade, como atributo dos espíritos, é essa força que nós podemos, né, agir
com o nosso pensamento sendo irradiado para, né, para todas as direções para as pessoas. E Kardec ainda fala que dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e que pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. E aí ele ainda dá um outro exemplo, né? Que ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se pressionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Então, ele reforça essa ideia de que cada um de nós, hoje ainda mais, né, com a tecnologia que nós temos, podemos estar presente em pensamento, né, em espírito, sem se dividir em vários lugares. Então, agora eu abro para que vocês façam as suas contribuições. Boa noite, Joyce. Eu vou começar eu aqui, então, já que ninguém se prontificou, né? Acho que aí nesse título, né, Kardec abarca duas coisas diferentes em relação ao espírito, né? A forma e a possibilidade de ele estar no mesmo lugar, em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas eu queria, antes dessa questão, retomar alguma coisa que eu acho que não ficou claro também na semana passada, que foi o conceito de perispírito, que a gente não era o tema, a gente abordou meio rápido assim e não ficou muito claro, né? Eu acho que é importante para nós entender a questão da forma, né? Então, para retomar lá o que eu passei meio voando na aula passada, eu acho que vai faltar para esse entendimento, né? O nosso espírito, ele sempre está revestido por um corpo, ou vestindo um corpo seria mais apropriado. Ele esteja encarnado ou desencarnado, ele sempre se apresentará, eu até li uma passagem que falava sobre isso, né? De que o espírito sempre se apresenta com o perispírito. Então, portanto, esse perispírito, ele é o mesmo quando a gente desencarna ou não desencarna, mas ele, como ele é feito da matéria do mundo espiritual, que nós tratamos mais por fluidos, né, quando a gente tratou de fluido, mas que também é matéria, ele tem essa capacidade de se moldar e tomar diferentes aparências conforme o pensamento, já que o pensamento também é matéria, né? O pensamento também é matéria mental. Alguns dizem que o pensamento é energia, de fato, é uma energia, toda energia é matéria. Então, quando nós reencarnamos, nós, sem perder o primeiro corpo, que é o perispírito, nós vestimos um segundo corpo também material, e uma matéria mais densa, que é esse corpo que a gente se enxerga no espelho. Então, quando se pergunta sobre a forma, se o espírito tem forma ou não, e a resposta é que ele é uma centelha, eu acho que mais propriamente os espíritos estão falando do espírito em si. Se ele fosse considerado sem as características mais eminentes do perispírito. Porque se fosse qual a forma do espírito quando está no seu perispírito, eles responderiam a mesma forma que eles ocuparam na última encarnação, ou a forma que lhe seja mais agradável. Aliás, essa pergunta, nós vamos passar por ela no livro dos Espíritos, né? Sobre qual é a característica de um espírito depois de encarnado, do ponto de vista da gente vê-lo, né? Da gente percebê-lo, por que ele se apresenta com tais características. Mas quando ele relaciona a centelha, eu acho que ele está falando mais propriamente do espírito, sem se considerar o perispírito. É por isso que ele diz, para vocês não tem forma, para nós tem. Né? Porque para nós só vamos perceber o espírito pelo perispírito. Nós não vamos perceber de outra forma. Né? Mesmo quando a gente está no sono, quando a gente está numa situação de estar desencarnado, a gente vê o perispírito. Então, talvez um espírito com maior percepção perceba realmente o que a gente chama de alma, né? Aí eu vejo a alma da pessoa. E essa alma ele tem características da centelha, da luz, é assim que eu entendo. Por isso que eles vão dizer que essa luz, ela pode ser de cores diferentes. Né? E a gente tem essa noção. Ainda que dentro da nossa rudeza, a gente tem essa noção de que o espírito mais evoluído brilha como uma luz branca.
né, que um espírito mais atrasado se apresenta com uma forma mais das sombras, né? Eu acho que a pergunta ela precisa desse entendimento de separar do perispírito para a gente entender melhor, pelo menos foi assim que eu entendi. Eu gostaria de contribuir também, que eu acho, com a questão seguinte, que é o 89, quando ele fala do pensamento. Eu acho que esse é um conceito que também tem que ficar muito bem esclarecido, porque a gente vai retornar a ele várias vezes. E a gente faz essa confusão, né? Esse sentido que a gente tem de falar, o meu pensamento vai até você e tal. Na verdade, o pensamento, ele não vai, né? O pensamento, ele é um atributo da alma, né? Ele é do espírito, então ele vai estar sempre conectado ao espírito, né? O pensamento, ele não vai sozinho a lugar nenhum, né? O que acontece é que o pensamento produz nesses fluidos, né, que é uma matéria, como ele te explicou, e aí em cima da força do meu pensamento, eu produzo nos fluidos e crio materializações, situações que vão acontecendo. Mas o pensamento, ele é sempre conectado à alma, né? Então, pensamento é conectado à alma. É muito importante a gente deixar isso muito claro, porque às vezes a pessoa pensa que o pensamento vai, então, tipo, eu tô aqui, o meu pensamento tá lá. E, na verdade, não. E o que acontece também, que quando Kardec fala sobre essa questão ali da divisão dos espíritos, é exatamente essa questão. Como pode, então, um espírito se apresentar em vários lugares ao mesmo tempo, se ele não se divide? E aí, de novo, a gente vai ter que usar essa compreensão do pensamento. Que eu posso, e aí vai dependendo do grau do espírito, e aqui ele já sinaliza para a gente os assuntos que nós vamos entrar depois, que é tanto a forma, né? Quanto as propriedades dos espíritos, as características e as faculdades de cada um, vai ser de acordo com o nível intelecto-moral de cada um. Então, não é possível generalizar, os espíritos fazem isso, os espíritos fazem aquilo, não. A gente vai ver que alguns fazem algo, alguns têm algumas possibilidades, outros têm outras possibilidades, e o que determina isso? Não é a bondade divina e não é o fato de Deus preferir mais uns do que outros. É exatamente a evolução intelecto-moral de cada espírito. Então, é isso que vai determinando. E aí, quando ele fala sobre essa questão de dividir, né? Então, o espírito está em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque daí ele usa essa analogia do sol. Então, assim como se o espírito ele irradia pensamentos, então esse pensamento dele, que está conectado à alma dele, vai agir sobre os fluidos e vai fazer com que ele se seja percebido em vários lugares ao mesmo tempo. Então, é uma ação do próprio pensamento que é um atributo do espírito, da alma, e que eles utilizam muito para construir a partir da matéria, trabalhar em cima da matéria várias coisas. Então, isso é uma coisa que a gente vai estar trabalhando muitas vezes agora, a partir de agora, né? Então, é um conceito que a gente vai estar sempre voltando para poder compreender melhor. Eu acho que isso é bem importante para a gente ter essa compreensão, né, da questão da alma e do pensamento, do seu papel. Obrigada as contribuições, Ayrton, Grazi. Alguém tem alguma outra contribuição, alguma pergunta? Então, acho que a gente já pode encaminhar para o encerramento. Pode falar, Ayrton. Não, só queria falar dessa questão do pensamento, que é o que vai explicar a segunda parte que tratou. Eu também queria falar um pouquinho, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis para a gente realmente captar quando a gente começa a entender a doutrina, é a questão do pensamento, né? Tem um livro do André Luiz que chama-se Mecanismos da Mediunidade, que ele nos dá uma visão mais científica de vários conceitos que a doutrina traz, como, por exemplo, o perispírito, e ele fala também muito de pensamento. Mas o capítulo que ele fala disso chama-se Energia Mental, se não me engano. E eu, particularmente, gosto de entender o pensamento pensando que é energia realmente, né? Eu comentei que tem gente que diz que o pensamento é uma energia. E ele explica que é uma energia eletromagnética. Interessante, né? Então, por essa propriedade de ser uma energia eletromagnética, ela tem a capacidade de se irradiar. O que é a irradiação de uma onda, né? Aquela onda, ela parte de um emissor e ela se propaga, como uma onda de televisão
uma onda de rádio ou com uma onda que nós estamos falando agora, que é uma onda da internet, né? Provavelmente a maioria de nós numa onda de medida 4G, né? 4 gigas de oscilação por segundo. Então, essa propagação dela, ela acaba criando afinidades com ondas iguais. E aí, pela propriedade do magnetismo e pela propriedade da irradiação da onda, que a gente acaba se conectando com todo mundo que pensa como a gente. Quando a gente pensa numa coisa ruim, a gente se conecta a outras pessoas que pensam coisa ruim. Quando se entra em oração, se conecta com as pessoas que entram em oração. E eu acho que por esse aspecto que a gente consegue entender como é que o espírito consegue, em 2 lugares diferentes, estar ao mesmo tempo. Aliás, tem um exemplo, acho que lá da terra da Fernanda, que era um médium lá, muito famoso, que fazia curas. Você lembra desse, talvez a Graça, né? É o Dr. Bezerra. Não, mas eu acho que é Fabiano de Cristo, é isso? Eu acho que é mineiro. Hã? Não, é um O que já Divaldo conta uma desencarnou. história do Dr. Bezerra, que também aparecia em várias. Então, esse que eu estou tentando me lembrar aqui, eu lembro que houve comprovação de que ele, ao mesmo tempo que ele estava na cidade dele, ele estava em outra cidade fazendo curas. Então, foi comprovado pelo depoimento das pessoas ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É um professor. É um que tem um movimento todo hoje, até envolvendo evangelização em torno do nome dele. Se não lembrar agora, eu prometo que depois eu vejo e digo para você. Eu não lembro o nome, mas ele era professor, ele parou, sentou ali na sala, e aí ele foi a determinado lugar e fez a cura. E aí tem a comprovação que os alunos viram que ele estava em sala e ele também estava lá no outro lugar. Eu não lembro o nome também. É que Jesus sinaliza isso, né? Quando ele fala de 2 ou mais estarão reunidos em meu nome, ele estarei, né? E na verdade ele sinaliza essa questão, né? Ele deixa isso claro. A gente não tinha essa compreensão no momento dos evangelhos, mas o espiritismo traz essa luz. Ele explica cientificamente como isso ocorre, né? Acho que o exemplo da Graça já foi mais feliz que o meu, né? Porque como é que Jesus estaria em todos os lugares se isso não fosse Exatamente. possível? E ele ensinou isso, porque isso, na verdade, é uma propriedade, o pensamento é uma propriedade, é um atributo do espírito. Então, ou seja, nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos encarnados. Então, nós também temos esse atributo do pensamento. Então, quando você pensa de uma maneira muito intensa numa determinada coisa, todo mundo já passou por esse processo. Você pensa muito em alguma coisa ou em alguém especificadamente, né? E aí você automaticamente se conecta de alguma forma que você recebe um telefonema daquela pessoa e um minutinho depois a pessoa entra em contato ou uma coisa assim. Então, isso é muito comum. E por que isso? Isso explica exatamente essa questão. Tem estudos, né, sobre isso. Porque o nosso pensamento, ele emite essa situação. A minha alma, eu transcendo pelo pensamento e eu posso agir sobre os fluidos e posso trabalhar. É aquela questão da doença, por exemplo, eu posso me curar, eu sou a minha própria cura, e aí você trabalha toda essa questão do seu pensamento, de você acreditar naquilo, e você, através do magnetismo, por isso André Luiz fala no eletromagnetismo, né? Na força da energia, de você entender que você pode se curar, que você pode proporcionar isso. São aquelas pessoas que ficam, às vezes, muito envolvidas na doença, pensando o tempo todo na doença, e o corpo reage exatamente ficando doente, porque o fluido daquele pensamento age sobre o corpo físico e provoca a doença, que é o reflexo do pensamento que ela está interagindo, né? Só para não ficar com dúvida do nome da pessoa aí que a Fernanda citou, que eu citei do educador, é Eurípides Barçanu, do Sacramento, em Minas Gerais. Professor Eurípides. Então, vamos aproveitar todos esses esclarecimentos, né? O exemplo de Jesus é com certeza o melhor que a gente pode ter para elucidar, né? Para encerrar nossa reflexão de hoje. Então, vamos manter o nosso pensamento elevado e agradecer a oportunidade dessa reflexão, desse estudo, que nós possamos buscar cada vez mais a nossa melhora moral, a nossa melhora espiritual, para que possamos ter um espírito
que irradia em todas as direções muito amor, hoje e sempre. Que assim seja.